Evangelho, quinta-feira da 21ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente, que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 21ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje para o 24º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos dentro da coletânea dos discursos escatológicos que São Mateus agrupa de maneira particular no 24º capítulo do seu Evangelho. Hoje ouvimos a última, não apenas o 24º, 24º e 25º capítulo. São dois capítulos que antecedem a narrativa da paixão e que trazem para a gente os discursos a respeito do fim dos tempos. Na composição de Mateus, também tem um objetivo de falar a respeito daquilo que acontecerá a Jerusalém. Então, são dois elementos que se unem na narrativa. O anúncio a respeito do que se passará em Jerusalém, a ruína da cidade de Jerusalém, e ao mesmo tempo a referência ao fim dos tempos. Mas não é uma coisa adaptada, Padre Fábio? Não. O caráter profético, ele sempre tem uma base de resposta que é imediata ou num tempo objetivo, ou seja, num acontecimento temporal dentro daquela que é a perspectiva de Israel ou do povo de Israel naquele percurso histórico, e uma referência a uma realidade futura. O caráter profético é sempre relacionado a algo que está para acontecer num tempo futuro, né? E que vem revelado por Deus. Então, na profecia, o Senhor revela um acontecimento que espera no tempo o seu cumprimento. Bom, no Evangelho de hoje nós vemos essa grande advertência que o Senhor faz com a parábola, usando a imagem do dono da casa e dos empregados. Então, são praticamente duas imagens que se encontram. A primeira, nós vamos dizer que é a parábola da vigilância, que tem o seu segundo desdobramento, no versículo 42, onde começamos hoje. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então começa aqui. Bom, quando a gente sabe qual é o dia, a gente se prepara, né? Você tem uma viagem para fazer, você tem uma festa para participar, um evento para ir, a gente vai pensando naquele evento, naquela viagem, naquela festa, e o nosso coração vai pouco a pouco se preparando, porque uma vez que aquele evento, aquela viagem, aquela festa é importante para a gente então vai pouco a pouco preparando e dispondo a nossa alma
para o acontecimento daquele momento. Então, não é simplesmente o anúncio de alguma coisa, é a vinda do ladrão, né? Então, perdão, a vinda do Senhor. Então, não se trata de um dia qualquer, mas do dia mais importante na ordem da criação, o dia da vinda do Senhor, o dia glorioso de sua vinda. Então, partindo do princípio da importância desse dia, e que aquele que sabe a importância desse dia a considera, começa a preparar-se. Então, se soubéssemos o dia da vinda do Senhor, nos prepararíamos para esse dia com atenção. Muito bem. Como a gente não sabe, a gente faz o quê? Vive de qualquer jeito, não se preocupa com isso, procura aproveitar o tempo que tem, tentando ignorar esse acontecimento. Como a gente procede? E todo o Evangelho vai falar a respeito, toda essa primeira parte do Evangelho vai falar a respeito dessa esperança. Em que sentido esperança, Padre Fábio? Mesmo não sabendo o dia, eu o desejo tanto que o meu coração não consegue deixar de pensá-lo. E pensando a alegria desse dia, a cada dia que vivo, eu me preparo para ele. Não é o fato de não saber o dia que tira do meu coração o zelo pela preparação, mas é conhecer a importância do dia que me coloca sempre pronto a desejá-lo. O desejo não vem pelo conhecimento da data, mas pela compreensão da sua importância. Então, pela importância desse dia e por saber que ele vem, mesmo que eu não saiba a data, o meu coração se alegra e se prepara. Ah, mas e a tristeza de saber que está muito longe ou está muito perto? Quase sempre, o primeiro elemento dessa tristeza não é a distância temporal, não é aquele de uma grandeza maior no caminho de santidade, que é o desejo de contemplar logo o rosto de Deus, até porque o próprio Senhor disse que está presente no meio de nós e que se faz presente nos menores, nos mais pobres, nos mais humildes, naqueles que necessitam do socorro e da misericórdia de seus irmãos. Então, para isso nós temos inclusive uma esperança declarada e comprovada. Então, de onde vem essa tristeza que às vezes pode amarejar o nosso coração? Desculpa, acho que isso é uma palavra italiana, né? Que pode deixar o nosso coração um pouco incomodado. É do fato que, por ser longo esse tempo, às vezes a gente tem que deixar coisas que a gente gostaria de ter um pouquinho mais conosco. É aquela fadiga de percorrer o caminho de santidade, que significa ter que deixar aquilo que não convém. Muitas coisas não convêm na nossa vida, mas nos são de alguma forma agradáveis. Por quê? A desordem do pecado em relação à graça causa também uma perda, um desajuste e uma diminuição em bem àquilo que está fora da graça. Por exemplo, a desordem do pecado gera uma série de consequências, seja para a saúde do homem, seja para a criação, como a gente tem ouvido muito falar a respeito disso. Gera também uma série de outros problemas em relação à organização social e à vida em comum. Então, a desordem que o pecado trouxe gera toda essa conflitualidade, toda essa problemática que é sensível sobre a criação. Disso a gente não tem dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, traz uma certa satisfação sobre o apetite e a vontade do homem. Por isso, se o pecado fosse de tudo ruim enquanto consequência imediata, não houvesse uma mínima aparência de bem, todo mundo se afastaria dele. Ou pelo menos uma maioria muito maior se afastaria dele.
O que acontece é que existe uma aparência de bem que acaba sendo aceita e assimilada. E dessa forma, acontece essa aproximação entre o nosso interesse e aquilo que pode ser interessante à nossa vontade, à nossa satisfação, a esse bem aparente, né? Por exemplo, ter uma vida extremamente confortável e sem preocupações traz quase sempre uma ideia de bem, né? Quem não quer ter uma vida sem preocupações, uma vida sem problemas a serem resolvidos? Mas o quanto uma vida como essa me ajuda a viver a felicidade que o meu coração almeja por inspiração divina. E aqui entra o outro ponto que é importante. Nós fomos criados para viver uma felicidade que se realiza na comunhão com Deus e com o próximo. Então isso não pode ser alienado, mas pode ser eclipsado, ou seja, escondido, por uma ideia de que não ter problema com os outros ou não ter que resolver problemas me dá uma aparente ideia de que estou bem com Deus e de que estou bem com o meu irmão. Agora, por que é uma aparência, Padre Fábio? Porque muitas vezes eu me sinto bem mesmo, eu tô tranquilo, eu vou na missa, participo das coisas, rezo com uma certa regularidade e estou tranquilo. Na medida em que a gente vai aprofundando a relação com o Senhor, uma relação de profundidade e de amor leva a gente à confissão dos corações. O que significa dizer que você vai abrir o teu coração para o Senhor e também o teu Senhor vai abrir o seu coração para você. E quando o Senhor abre o seu coração para a gente e fala das suas dores e das suas lágrimas, meu irmão, como é que nós podemos ficar como se nada tivesse acontecendo? Como é que a gente pode considerar que só o fato da gente estar bem e estar sem problema já está tudo resolvido, a gente já está no melhor da nossa felicidade, quando a gente sabe que a pessoa que a gente mais ama e que mais nos ama nessa vida, que é o próprio Senhor, ainda chora em dores lacinantes por conta do sofrimento do pecado e por conta da distância e do risco das almas de se perderem. Quando o Senhor abre o seu coração para a gente se dá conta concretamente do quanto podemos fazer em nome do Senhor para poder enxugar as lágrimas de seu rosto e confortar as suas dores. E na medida em que a gente se lança a isso, a gente vai começar a ter problema, meu amigo, porque o inferno não vai te deixar quieto. Quando você assume esse propósito, vão começar a aumentar as perseguições, vão começar a surgir as vexações, vão começar a aparecer todas as circunstâncias que vão nos aproximar mais das dores do coração do Senhor. Porque não são dores de um passado, numa memória recontada, são dores ativas. E na medida em que a gente diz, Senhor, eu quero te consolar, como eu posso te consolar por suas dores? Ele vai nos revelar as suas dores e vai nos dar a chance de poder participar nelas. Então, como pode ser aparente essa experiência de um bem entendido, por exemplo, como o fato de eu não ter problemas, dores de cabeça, situações graves para resolver com nenhum, vou vivendo minha vidinha tranquila aqui, quieto, com minha família, numa boa e tudo mais. E acredito que estou na melhor expressão dessa minha experiência de comunhão com Deus e de comunhão com meu irmão. A melhor expressão de experiência de comunhão com Deus é aquela em que conseguimos falar para Ele abertamente de tudo que está no nosso coração e estamos dispostos a ouvir o que Ele tem a nos falar.
sobre as dores do seu coração. E ali tomamos um compromisso de dizer: Senhor, eu me disponho a enxugar suas lágrimas. Eu quero vir ao teu encontro, Jesus. Não quero te deixar sozinho. Olha que coisa linda. Eu não quero te deixar sozinho, Jesus. E ali a gente começa esse caminho de intimidade. Por isso, às vezes a gente fala... Repararam que todos os grandes santos não tiveram uma vida sossegada, tranquilinha, no seu cantinho? Pois é, não tem como. Tá entendendo? Essa vida não é para agora, a gente tem que ter consciência disso. Tá vendo como é difícil renunciar a essa ideia? Essa ideia é tão enraizada na gente que incomoda só o fato de saber que, poxa, então quer dizer que até o fim, muitas vezes a gente vai ter que estar vivendo uma batalha espiritual, ter que estar vivendo uma série de inquietações. Sim, a maioria das inquietações que a gente vive é pela consequência do nosso pecado. Se a gente abandona, ou se a gente procura abandoná-los, um bom volume de inquietação vai deixar de incomodar a gente. Agora, existem aquelas outras inquietações que não são decorrentes do pecado, mas da nossa participação nos sofrimentos do coração de Deus, caramba. É aqui o ponto. Essas inquietações, os santos sempre trouxeram em grande abundância para a sua vida, porque era expressão de amor a esse Senhor. Mas essa inquietação, que parecem ser as mais duras e difíceis, para elas encontramos abundante consolação e graças. E é possível vivê-las sem perder a paz e sem deixar de experimentar uma autêntica e profunda felicidade, porque ela não se limita a um estado de bem-estar, mas ela vai ao encontro daquela que é a felicidade a qual estamos chamados a viver, que é de uma comunhão profunda com o coração de quem nos ama e nós amamos, e com o coração dos nossos irmãos. Então, de fato, a vida de santidade é uma vida de inquietação. Quando a gente pensa no bem como uma vida sem agitações, sem preocupações, ou uma vida tranquila, como normalmente a gente fala, é aquela vida com o conceito do viver sem pecado. Mas sem pecado em que sentido? Eu não faço mal a ninguém, eu não mato, não roubo, não crio problema para os outros e ainda estou disposto a ajudar quem precisa, mas eu estou aqui na minha de boa, vivendo minha vida tranquila, tranquilinho. Então, esse conceito de bem, ele pode ser uma resistência muito grande para a gente viver a comunhão com Deus. Mas ele não é bom, Padre Fábio? Sim, é bom, mas é um bem aparente. Eu não posso dizer outra coisa. É um bem aparente. E todo bem aparente risca de te levar à perdição, mais cedo ou mais tarde. Porque o teu Senhor não é um Senhor de aparência. O nosso Senhor não é um Senhor de aparência. Ele vai trazer a gente, vai puxar sempre a gente por uma intimidade maior. Então ele vai mover essa inquietação. O que vai acontecer é que para a gente seguir aquilo que o Senhor move e nos chama, uma divisão maior do coração dele conosco, se a gente gostar demais desse bem aparente, a gente vai começar a se afastar ou a evitar essa aproximação maior, para poder manter essa vidinha sossegada, essa vidinha tranquila, essa vidinha numa boa, né? Ou esse bem aparente. Então eu não estou falando mal dessa realidade, estou dizendo que ela é uma realidade, ou deve ser na nossa vida, uma realidade de passagem. Todo bem aparente não deve ser a nossa escolha final. Não tem como a gente não olhar para aquilo que classificamos como um bem aparente, de fato é. Nós precisamos recordar sempre o fim último de felicidade de vida que estamos chamados, porque só assim nós vamos chegar até aquilo que é o bem aparente e andar para além dele. Nós somos chamados a ir para além dele, para além disso. Do contrário, a gente volta lá na experiência do jovem rico. Vocês lembram, né? Em que ele chega e fala, poxa, isso daí eu já faço a minha vida inteira, mas sinto que ainda preciso fazer mais alguma coisa. E quando Jesus diz para ele, une o teu coração ao meu de maneira estreita, ou seja, vai e entrega tudo aos pobres e depois vem e segue-me, ou seja, une a tua sorte à minha sorte, une a tua vida à minha vida, ou seja, recebe o que eu tenho
e eu tomo o que é teu, em outras palavras, usando a nossa linguagem da meditação de hoje, me entrego o teu coração, eu dividirei contigo o meu. Não. Ele foi embora triste. Isso era demais. Ainda que ele sentisse que tinha o chamado para ir mais profundamente, aquela vidinha boa e tranquila, a vida dele era maravilhosa, né? Vamos considerar o conceito de vida tranquila, né? Cumpria os mandamentos, tinha tudo o que precisava, era uma pessoa direita, estava longe do pecado, estava numa situação tranquila. Agora, unir-se aos seus irmãos no sofrimento que eles vivem, na condição que estão, e unir o seu coração de uma maneira íntima e estreita a Jesus, a ponto de depender completamente da sorte do Senhor, ou seja, de unir-se completamente à sorte do Senhor e depender completamente da intervenção dele para qualquer coisa na sua vida, significava deixar aquela vidinha boa e passar por uma vida que se une às dores do Senhor e a tudo que vem dentro dela, luz vermelha. Olha aí, o camarada viveu a vida inteira aquela vidinha tranquila. Está vendo como é difícil a gente fazer o passo depois quando a gente se acostuma? Está vendo como é difícil? Mesmo às vezes a gente tendo consciência, está de tal forma enraizado aquele modo de pensar que na hora que o Senhor, não foi um outro, foi o Senhor que fez a proposta, ele resistiu. Por isso que a compreensão do bem aparente, se nós nos esquecemos do chamado que o Senhor nos faz ao bem verdadeiro, qual é o bem verdadeiro a que estamos chamados, e se a gente não cultiva, não apenas a memória, mas tudo aquilo que o Senhor nos oferece para que esse bem verdadeiro seja amado, desejado e buscado, a gente vai correr o risco de, vivendo o bem aparente, de permanecer nele, até mesmo de não querermos seguir para o bem maior que Deus nos propõe. E essa é uma perda real, isso é sério, isso é grave. Entende? Por isso, quando o Senhor nos fala hoje a respeito, se soubesse o dia que viria o ladrão, ele deixaria tudo pronto para que quando o ladrão viesse não entrasse. Como ele não sabe quando vem o ladrão, mas ele sabe o valor de tudo aquilo que ele tem, ele permanece com o coração pronto. Assim como aquele administrador que fazia tudo muito bem, até chegar a um ponto em que ele disse, bom, está tudo tão bom, está tudo tão tranquilo, que o Senhor, como não vem, eu vou continuar aqui. E ele vai se perdendo dentro daquele bem. Essa é a parte, é o outro olhar sobre a parábola, né? Porque ele tinha tudo, ele tinha a autoridade sobre os bens, ele tinha autoridade sobre os seus companheiros e estava seguindo tudo bem, até o momento em que ele diz, bom, o meu Senhor está demorando a chegar, eu vou aproveitar um pouco mais. E daquele bem que era aparente, por não esperar no coração e na alegria do seu Senhor, ou seja, o meu Senhor me confiou tudo isso, e o meu Senhor virá, e a minha alegria é apresentar para Ele, dividir com Ele a alegria de tudo aquilo que Ele ama. Olha aqui, Senhor, tudo que o Senhor ama, eu guardei com carinho, olha que bom, está aqui, olha, estou lhe devolvendo. E ter essa alegria junto com Ele, ele começa a ver que está tudo certinho, está tudo organizadinho, está tudo numa boa. Por que não me dar um tempo? Por que não aproveitar esse momento? Afinal, está tudo em ordem, caramba. E aí o que acontece? Ele vai se perdendo. Também na ambição desse bem aparente, a gente pode ficar de tal forma fascinado por ele ou envolvido por ele, que a gente vai se perdendo. E como isso acontece, Padre Fábio? Quando o Senhor começa a fazer um apelo maior à caridade, e essa caridade começa a colocar em risco aquele nosso modo pacato, aquela tranquilidade. Quando o Senhor pede que a gente faça sacrifícios de amores maior, e isso começa a exigir que a gente mude um pouco o nosso estilo de vida. Um sacrifício maior na penitência, na oração, na oferta pela caridade do próximo, e aí vão começando a nascer aquelas pequenas resistências, aqueles pequenos traços de antipatia, aqueles pequenos traços de, mas deixa um pouco como está. Não significa que enverede por uma vida de pecado, mas aquele deixa para depois, aquela morosidade na hora de responder o que a gente percebe que vem de Deus. Até o tempo em que a gente vai começar a deixar de perceber, e ali é que começa a ocasião em que podem entrar quedas maiores.
Por isso, peçamos ao Senhor que nos ilumine com a graça do Espírito Santo e com o testemunho dos santos, para nós vermos para além do bem aparente que as coisas nos apresentam. O mundo nos apresenta constantemente, e a vida incidia sobre nós através da obra do maligno, para nos contentarmos com o bem do sossego, de uma vida sossegada, de uma vida em que a gente sabe que está tudo bem, a gente não está fazendo mal a ninguém e está tudo certo. Agora digo para vocês de uma maneira mais clara, uma vida egocêntrica, fechada em si. Como posso eu estar bem e me sentir bem e numa completa paz, sabendo que o meu Senhor ainda está sofrendo e eu não me aproximo dele com carinho, para dar a ele a chance de falar comigo sobre suas dores e me importar com elas. Por isso, a vida de todos os santos, repito, para concluir, foi uma vida desassossegada, mas não por causa da inquietação trazida pelo pecado, porque contra essas eles lutavam constantemente, até chegar a esse bem, que para a gente acaba se configurando como um bem aparente, um bem de passagem, ou seja, uma vida em que o pecado não é mais aquilo que me retira a paz e que me leva, sobretudo, ao desespero. Eu já encontrei aqui o ponto de batalha, eu tenho procurado abandonar o pecado e tenho encontrado a paz interior que o meu Senhor me concede. E a partir daqui eu começo a olhar agora de maneira ainda mais intensa para o coração do meu Senhor e de me importar com suas lágrimas, de querer ouvir a confissão do seu amor, das suas dores. E isso vai me trazendo uma nova inquietação, que é a inquietação do amor, do zelo que devora. Os santos são inquietos não a causa do pecado, mas a causa do zeloso amor pelo que é amado por Deus. E que essa inquietação esteja no nosso coração e que a presença dela arranque ou desmascare qualquer condição de bem aparente que nos leve a querer viver uma vida mais sossegada do que uma vida no amor ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos anjos de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.